Esse relato foi-me contado por um parente próximo, que eu creio piamente, pois trata-se de um profissional de saúde mental, psicólogo, além de que ele sempre vê e presencia fatos considerados estranhos. Para ele, isso já é considerado normal. Não falarei de qual cidade ele mora e da qual ele avistou o fato. Somente contarei que o tal avistamento foi aos pés da Serra da Mantiqueira. Vamos ao fato? Compartilhe, inscreva-se no canal, deixe seu like e faça um comentário. Só assim você estará nos ajudando a fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. O nosso crescimento depende da sua ajuda. Era uma noite clara e esta pessoa vive em um sobrado com uma linda vista panorâmica das montanhas que cercam o Vale do Paraíba e do Sul, região que abrange cidades do Sul Fluminense, sul de Minas e, é claro, litoral norte de São Paulo e cidades da região de São José dos Campos. Como de costume, esta pessoa gosta de olhar a paisagem, além de que noites claras são um espetáculo à parte. Nesta noite, a testemunha viu de sua área algo que ela julgou ter passado despercebido por ela. A construção de uma imensa mansão aos pés da serra, bem rente a um paredão. Então ela pensou, quem seria o milionário que construiu esta bela casa e em tão pouco tempo? A enorme casa estava toda iluminada e a pessoa pegou um binóculo para observar com mais nitidez a festa em comum. Eu disse festa, pois foi o que pareceu a ela. Haviam muitas pessoas que entravam e saíam da mansão, fazendo com que realmente o lugar estivesse muito movimentado. Ainda confabulando, a testemunha imaginou que talvez fosse a inauguração da casa, entre outras coisas, pois o local era ermo e de difícil acesso. Além de que o tal proprietário deveria ser muito influente, pois o local também é de preservação de Mata Atlântica. Daí a testemunha ter ficado curiosa, intrigada e, de certa forma, até injuriada por tal afronta às leis ambientais. Construindo uma mansão em local que até para se ter um pequeno chalé é preciso de muita documentação, além do fato que é um local sem nenhuma infraestrutura. Indignado, ele ficou observando a tal festa até ter vontade de ir se deitar. Ao amanhecer, ele voltou seu binóculo ao local para que, com a claridade, pudesse ver com maior nitidez os contornos da mansão e sua exata localização, que, para seu espanto, não havia absolutamente nada naquele local. Somente o paredão da montanha exposto como era, sem nenhum sinal de desmatamento ou qualquer construção no local. Até hoje, essa pessoa não sabe o que se passou realmente. Seria um acampamento? Se sim, por que as pessoas não estavam em barracas, e sim em uma enorme casa? Alguns militares estariam fazendo alguma manobra, mas a testemunha posteriormente não encontrou nenhum registro para confirmar tal possibilidade, reafirmando: eu não vi tal acontecimento, mas não sei explicar os detalhes como ela me contou. Apenas escrevo o que me lembrei, pois tal ocorrido chegou ao meu conhecimento há mais de 10 anos. Eu conheço os arredores do local
e sei que não há estradas para o paredão, apenas algumas trilhas para ecoturistas. Sobre a Serra da Mantiqueira, existem muitas lendas a respeito de vários personagens do folclore e outras coisas. Mas o fato mais intrigante que ocorreu no local foi um evento real, o misterioso desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio na década de 80, em um acampamento de escoteiros na cidade Piquete. A história é considerada como um dos maiores mistérios da história do Brasil contemporâneo. O enredo deste triste caso envolve desde acusações de má gestão dos escotistas até realismo fantástico como membros de seitas borboletas azuis. A aparição de luzes misteriosas até o médium Chico Xavier foi arrolado no caso. O que sei é que a região é genuinamente misteriosa. Com relação ao que vou contar, não me recordo ao certo que dia foi, apenas sei que foi no finalzinho do ano de 2009. Era final de semana e estava em casa, sem nada para fazer. Meu pai estava em uma casa alugada, consertando o que os ex-inquilinos haviam quebrado. Minha mãe tinha acabado de sair de casa para ir buscar meu irmão na casa de um amigo. Estava na sala assistindo televisão, as cortinas da janela de vidro estavam fechadas, mas ainda assim dava para notar algumas luzes do lado de fora. Em certo momento ouvi além de uma moto passando por minha rua e percebi os faróis. 5 minutos depois, outra ou a mesma moto passa. Sem mencionar que, nos finais de semana, lota de moradores que vêm passar um tempo em suas casas de veraneio. Depois de algum tempo, novamente, a moto. Mas dessa vez o motoqueiro para na frente de casa. Percebi isso pelo som do motor e pelos faróis. Será que o guardinha veio me avisar algo? Pensei. Levantei e fui até a janela. Abri a cortina e de imediato não vi nada, além do meu jardim e da escuridão. Pensei, deve ter parado na casa ao lado, ou era engano. Comecei a fechar a cortina quando o poste da minha rua piscou e ouvi a buzina da moto. Pensei, acho que é algum entregador de pizza perdido. Olhei novamente e vi o motoqueiro. Estava escuro e a luz do poste não iluminava a pessoa. Só conseguia ver alguém sentado na moto, aparentemente olhando para mim. Forcei a visão, tentando descobrir quem era, entregador, morador ou guarda. O poste do lado de fora também não ajudava. Abri o vidro da janela e coloquei a cabeça para fora, pronto para perguntar quem era. A pessoa ligou a moto e saiu. Deve ter confundido a casa, pensei. Voltei a fechar a janela e a cortina. Continuei vendo TV, contudo pensando no motoqueiro. Espero que se encontre. É horrível ficar perdido, ainda mais à noite. Eu já me perdera algumas vezes e sabia que a sensação era horrível, ainda mais quando se para na casa de um desconhecido, acreditando estar no local certo. De repente a janela tremeu como se alguém a tivesse tentando abrir. Levei um susto, mas julguei ser o vento. Afinal, onde moro venta demais e as portas e janelas costumam tremer bastante. O estranho era que antes não estava ventando. Mas pensei, foi uma rajada de vento, só isso. Ouvi novamente a buzina e quase pulei do sofá. Corri para a janela.
e escancarei de uma vez. Estava assustada. Vi o mesmo motoqueiro. Estava prestes a perguntar se estava perdido ou o que desejava, quando tive impressão de vê-lo sorrir. Me sentei calma de repente, e então ele levantou a mão e acenou. Retribuiu o aceno, sorrindo também. Estava piamente crédula que fosse o guardinha. O motoqueiro deu a partida da moto e foi embora. Então ouvi o som do carro da minha mãe estacionando. Coloquei a cabeça para fora mais uma vez e a vi com o meu irmão já descendo do carro. Chamei por ela e, antes de entrar em casa, ela foi até mim. Ela estava pálida e com cara de choro. Fiquei preocupadíssima. Ah, filha, acabamos de ver um acidente horrível. Ela apontou para o muro do condomínio. Aqui na frente de casa, um motoqueiro se perdeu na curva e bateu feio no poste e na parede. Quase foi decapitado. Fiquei pálida. Não ouviu a ambulância chegando? Não, pior é que não tinha ouvido mesmo. E isso não sei explicar como. Minha mãe olhou para a janela e depois para mim, com uma cara mais brava. Eu não disse para vocês evitarem colocar a mão no vidro. Suja tudo, olha. E apontou para a marca de uma mão na altura da fechadura da janela. Quase tive um treco. Eu não tinha colocado a mão no vidro. Pedi para a minha mãe entrar e contei tudo para ela. Ela empalideceu e suspeitou que o motoqueiro que eu vira era o falecido do acidente. Rezamos por ele e acendemos algumas velas. Minhas amigas, quando eu contei o ocorrido, acreditaram que ele conseguiu se encontrar e, por isso, voltou para agradecer pela preocupação, pois, em momento algum, me sentia ameaçada, apenas apreensiva. E isso até hoje, esse fato me dá um aperto quando penso nele. Foi a manifestação mais marcante que eu já vi.